Pedro Afonso Almeida Franco. Boa noite, Nicola. Eu acho que o Augusto Melo errou 3 vezes mais do que o Duílio em relação ao Luan, ex-Grêmio. Infelizmente, o que você acha? Abraços. Cara, o Duílio Monteiro Alves, para mim, foi o pior presidente da história do Corinthians. Porque ele passou anos prometendo que ele não seria campeão, mas que ele arrumaria a casa, e a gente viu que era uma grande mentira. Então ele não ajudou em nada em relação às finanças do clube, talvez só tenha piorado, talvez não, só piorou, e esportivamente falando foi um fracasso. Na primeira temporada o Augusto foi mal, embora a janela de contratações do ano passado tenha sido bem boa, e já pintou um título no primeiro semestre do segundo ano de mandato. Mas o Augusto tomou decisões que podem cobrar um preço bem alto. Para falar o português claro, as investigações relacionadas à Vaidbet estão em fase final. Agora, no dia 16, ele será ouvido pela polícia e ele vai na condição de investigado e não de testemunha. E eu conversei com uma pessoa que faz parte das investigações e existe o risco real de o Augusto ter problemas sérios em relação a esse processo, tá? O Álvaro Pereira, é verdadeira a volta do Guedes para o Timão? Não é, Álvaro. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, muito complicadas, tá? A dívida subiu 700 milhões de reais no ano passado, o Corinthians tem tido problemas com o fluxo de caixa, e hoje o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês lá no Al Rayyan. Além desse salário nababesco, ainda haveria necessidade de pagamento grande para tirá-lo do Al Rayyan. O Al Rayyan gastou 10 milhões de euros. Paulo Vinícius Nicola, quais jogadores do Corinthians foram para a Colômbia e como vem o Timão? E a tabela do Brasileirão? Estava mostrando agora, né, Paulo? Sobre a classificação do campeonato. Corinthians é um dos 7 times que lideram a competição depois de 2 rodadas, todos com 4 pontos conquistados. Corinthians que havia empatado na estreia e fez 3-0 no Vasco. Timão que volta a campo agora para enfrentar o América de Cali. Jogo chatinho, tá? O América de Cali se mostrou bom adversário. O jogo está marcado por dia 8, terça-feira, 21h30, Copa Sul-Americana. Danilo Jimenez por aqui perguntando sobre novidades do Timão. Em relação a reforços do Corinthians, a chance de chegar alguém nessa última semana da janela de inscrições é muito pequena, tá? Aquela história envolvendo o Fabinho, atacante do Ceará, não, do América, não foi confirmada. Em relação àquela sugestão do Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, Corinthians estudou e entendeu que é melhor não contratá-lo. O Felipe Álvares, boa noite, Nicola. Vi que existem muitos jogadores de qualidade que ficaram livres para assinar sem custo. Algum pro Timão ou para Lusa? Felipe, para metade do ano não são tantos jogadores assim, né? Um dos mais interessantes, na minha opinião, é o Mauro Júnior. Esse é um lateral esquerdo, ele começa como meio-campista no Desportivo Brasil e é vendido para o PSV. E o Mauro está em fim de contrato lá no PSV, o contrato termina agora na metade do ano. O Corinthians chegou a sondar em dezembro, mas acabou não avançando. Nesse momento, o Palmeiras, o Botafogo e o Red Bull Bragantino são os maiores interessados. Mas a sua sugestão é boa, Vanil, não. A sugestão é do Felipe Álvares. Vou fazer um vídeo com atletas cujos contratos se encerram na metade do ano, tá? Em geral, os contratos dos brasileiros que atuam no Brasil são contratos amarrados até dezembro, mas eu vou fazer uma varredura. Thiago Mendes, por exemplo, é um que fica... Thiago Mendes, Mauro Júnior e quais outros jogadores livres para assinar. Vamos fazer essa matéria aí, é um vídeo legal, tá? O Pedro Henrique perguntando se o Corinthians vai trazer algum jogador de qualidade, se o Roger Guedes pode voltar. Não, chance nenhuma de o Roger Guedes voltar por agora, tá?